Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos estudar como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Bem, no sétimo ano vocês aprenderam o que é uma equação do primeiro grau. O que é uma equação? Tentem lembrar. Uma equação é uma sentença matemática que apresenta a igualdade, o sinal de igualdade, e pelo menos uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido. Lá no sétimo ano, vocês aprenderam também como resolver uma equação do primeiro grau, e aqui nós vamos dar continuidade ao estudo das equações do primeiro grau, e eu vou ensinar para você aqui passo a passo como resolver essas equações. E o que é resolver uma equação do primeiro grau? Resolver uma equação do primeiro grau é encontrar a sua solução ou a sua raiz. E a raiz de uma equação é um número que, substituindo a letra ou a incógnita, nós vamos ter uma sentença verdadeira. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos, algumas equações, e vamos ver aqui o passo a passo de como resolvê-las. Vamos começar com um exemplo bem simples. Resolver as equações abaixo no conjunto R. O que isso significa? É que o valor da incógnita x é um número que pertence ao conjunto R, ou seja, o conjunto dos números reais. Então, o número real que eu substituir pelo x nessa equação e tornar essa sentença verdadeira será a solução ou raiz dessa equação. Então, para resolver uma equação, o que me interessa descobrir é o valor do x. Então, para isso, nós vamos ter que ir escrevendo equações equivalentes a esta equação, de modo que eu obtenha, no final, uma equação onde eu tenha x igual a um determinado número, que isso será a solução da equação. Então, perceba que na nossa equação aqui nós temos 3x mais 7, que forma o primeiro membro da nossa equação, igual a 22. 22 forma o segundo membro. O que é o primeiro membro e o segundo membro na equação? O primeiro membro é toda a parte da equação que está à esquerda, do lado esquerdo da igualdade. E o segundo membro é o que aparece do lado direito. Então, nós vamos escrever equações equivalentes de modo que fique no primeiro membro apenas o x. Então nós vamos ter que tirar tudo que tem aqui que não é x, para que nós tenhamos aqui apenas o x. Primeiro passo, observe que eu tenho 3x mais 7. Então eu preciso primeiro subtrair esse 7 dessa parte da equação. Então vamos reescrever uma equação equivalente, escrevendo 3x mais 7. Para que o 7 saia daqui, eu tenho que subtrair 7. Igual 22, que está lá no segundo membro da equação. Só que no primeiro membro eu subtraí 7. Se do primeiro membro eu subtrair 7, isso aqui é como uma balança. Se você tira de um lado, tem que tirar do outro. Se acrescenta de um lado, tem que acrescentar do outro para que não desequilibre. Então, se eu subtrair 7 no primeiro membro, eu vou subtrair 7 no segundo membro. Então, fazendo essas contas, eu vou ter 3x. Aqui, mais 7 menos 7, eu tenho uma soma de dois números opostos. Essa soma é 0, que seria 3x mais 0. Não precisa colocar. Igual 22 menos 7. 22 menos 7 dá 15. Então, veja que eu já encontrei aqui uma equação equivalente à primeira, só que de uma forma mais simples. Só que eu não tenho ainda o x isolado no primeiro membro. O x aqui está multiplicado por 3. Então, 3 vezes o número x é igual a 15. O que eu faço para obter o valor do x sozinho? Como o x está multiplicado por 3, a operação oposta da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir o primeiro membro por 3. Eu vou escrever 3x dividido por 3 igual, como eu dividi o primeiro membro por 3, eu tenho que dividir o segundo membro também por 3. 15
dividido por 3. Quando eu dividir 3x por 3, quando eu dividir 3 por 3, o resultado é 1. Então aqui vai ficar 1x. 1x. Como o coeficiente, ou seja, o multiplicador do x aqui é 1, não preciso colocar o 1. Deixa só a letra, só o x. Igual 15 dividido por 3, 5. Então agora aqui sim eu tenho o x isolado no primeiro membro da equação. X igual a 5. Essa equação é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Só para tirarmos a prova de que isso está correto. Se eu pegar o x e substituir por 5 nessa equação, vamos fazer uma conta rápida aqui para a gente ver. Vamos substituir o x por 5. 3 vezes 5 são 15. 15 mais 7, exatamente 22. Eu quero resolver essa mesma equação de uma forma um pouco mais rápida, para você observar que não precisa todo esse processo, quando você aprende a fazer, não precisa fazer todo esse processo para chegar no final. Você reduz, tem como reduzir esta linha e esta linha, para a gente chegar na solução. Então, 3x mais 7 igual a 22. Como eu quero isolar o x, eu quero deixar só o x no primeiro membro, então a gente disse que nós vamos isolar primeiro o termo que tem x, que é o 3, esse termo 3x. Então eu vou escrever 3x. Aí, para não precisar copiar isso aqui, a gente escreve, como aqui não tem mais nenhum termo de x, a gente escreve igual, a igualdade, escreve os termos que estão no segundo membro, no caso só tem o 22, e a parte numérica que está no primeiro membro, que é mais 7, a gente escreve no segundo membro com o sinal oposto, que é exatamente o que aconteceu aqui. Então eu vou escrever menos 7. Então, fazendo essa conta, eu vou ter 3x igual a 15. Como o x está multiplicado por 3, se 3x é igual a 15, então a gente simplifica dizendo que x é igual a 15 dividido por 3, que é exatamente igual a 5. B. 3 vezes x mais 4 igual a 2 vezes x menos 3 mais 20. Então perceba que essa equação já é um pouco mais elaborada do que a primeira, mas também a gente resolve de forma bem prática. O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui para resolver é eliminar os parênteses. Como se eu tivesse aqui uma expressão onde aparece parênteses, a gente vai resolver primeiro os parênteses. Esse 3 que aparece aqui, ele tem que multiplicar todos os termos que estão nesse parêntese. O 2 que aparece aqui multiplica todos os termos que estão nesse outro parêntese. Então, multiplicando 3 por x, nós temos 3x. Multiplicando 3 por 4, nós temos 12. Como 4 é positivo, 3 também, mais 12. Igual. Mesma coisa aqui, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3 são 6. Só que o 2 é positivo e o 3 é negativo. Fazendo o jogo de sinais mais por menos é menos. 2 vezes 3, 6. Mais 20. O 20 está fora do parêntese, coloca ele aí. Agora, essa equação é equivalente a essa, só que nessa não tem mais parênteses. Só que nós temos x no primeiro membro e temos um termo que tem x também no segundo membro. Então, a ideia aqui agora é você agrupar no primeiro membro os termos que tem x e no segundo membro os termos que não tem x. Aí, lembra da primeira equação? Como no primeiro membro aqui eu tenho 3x mais 12, eu quero que esse 12 não apareça aqui, que ele saia do primeiro membro. Então eu vou ter que subtrair 12. Se eu subtrair 12 nesse membro, eu vou subtrair 12 no segundo membro também. Então a gente já vai pular esse passo de subtrair no primeiro membro. Então veja bem, 3x, nesse primeiro membro só tem esse termo com x. Eu tenho um termo que tem x no segundo membro. Eu não quero que ele fique no segundo membro, eu quero que ele fique no primeiro membro. Como eu tenho aqui
o sinal desse termo é mais, é positivo, para ele sair daqui eu tenho que subtrair 2x. Então se eu subtrair 2x no segundo membro, eu vou subtrair 2x no primeiro. Então é basicamente, a ideia é essa. Os termos que tiverem no primeiro membro eu quiser que ele apareça no segundo, eu vou escrever com sinal oposto. A mesma coisa, se um termo estiver no segundo membro eu quiser que ele apareça no primeiro, eu escrevo com sinal oposto. Então o que é positivo vem negativo, o que for negativo fica positivo. Quando mudar de um membro para o outro. Então vamos colocar a igualdade. Agora a gente escreve os termos que já estão no segundo membro, que é menos 6 mais 20, e nós temos mais 12, só que ele está no primeiro membro e ele agora vai para o segundo. Então nós vamos escrever aqui menos 12. Agora a gente pode somar os termos que são semelhantes entre si. 3x menos 2x vai ficar 1x. Então vou escrever só o x. Menos 6 mais 20. Aqui eu tenho uma subtração, uma adição com números com sinais opostos. Menos 6 mais 20 vai ficar 14. Mais 14, porque 20 é maior do que 6. 14 menos 12. Então x é igual, 14 menos 12 são 2. O valor de x, ou seja, a raiz desta equação é 2. Vamos para mais um exemplo, agora num nível um pouco mais elevado, porque nós vamos resolver uma equação que tem termos fracionários. Não apenas números inteiros como coeficiente, mas temos aqui frações. Para resolver esse tipo de equação, a primeira coisa que você vai precisar fazer é obter uma equação equivalente a essa que tenha um denominador comum para todos os termos. Então, como eu tenho aqui 4, 3 e 2 como denominadores, eu preciso achar o MMC, o mínimo múltiplo comum desses denominadores, para que eu possa obter uma equação equivalente com denominadores iguais. Vamos calcular o MMC desses números. Então, o mínimo múltiplo comum de 4, 3 e 2 é 12. Então nós vamos escrever a mesma quantidade de termos que nós temos aqui, só que o nosso denominador será 12 em todos os termos. E aí eu vou mostrar como obter um numerador equivalente. Para encontrar os numeradores aqui, nós vamos pegar esse número, dividir por esse e multiplicar o resultado pelo numerador de cada fração. Dividindo 12 por 4, nós vamos obter 3. Aí 3 vai multiplicar x e vai multiplicar o 3. Então vamos fazer assim, para ficar mais fácil de você compreender. Vamos dividir, anotar o resultado e depois a gente faz a multiplicação. 12 dividido por 4 dá 3. Vamos anotar aqui. Esse número nós vamos multiplicar por x mais 3. Então vou anotar aqui entre parênteses. A mesma coisa eu vou fazer na outra equação. No outro termo. 12 dividido por 3, 4. Vamos anotar aqui. 4 multiplicado por x menos 1. 12 dividido por 2 dá 6. Então 6 eu vou multiplicar pelo 7. Agora nós vamos efetuar essas multiplicações. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Pessoal, como os denominadores são iguais, tanto no primeiro membro da equação como no segundo membro, então eu posso simplificar isso daqui e trabalhar apenas com os numeradores agora. Eu não preciso mais dos denominadores, porque eu já tenho denominadores iguais, tanto no primeiro membro como no segundo, o que implica que os numeradores obrigatoriamente são iguais. Então, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 3, 9, menos, agora cuidado com esse sinal, menos 4 vezes x dá menos 4x, e menos 4 vezes 1 vai dar mais 4.
porque menos por menos é mais, igual 6 vezes 7 são 42. Agora nós vamos agrupar no primeiro membro apenas os termos que têm x e no segundo membro os termos que não têm x. Eu tenho 3x menos 4x, aqui não muda o sinal porque está no primeiro membro, continua no primeiro membro. Não tem mais nenhum termo de x, então nós vamos escrever a igualdade, escrever o valor que já está no segundo membro, que é 42. Agora eu vou escrever os termos que estão nesse membro aqui, que não tem o x, os termos apenas numéricos, no segundo membro, só que os sinais vão aparecer trocados. Mais 9, eu vou escrever menos 9. Mais 4, nós vamos escrever menos 4. Agora, resolvendo essa expressão e essa expressão, nós temos 3x menos 4x. Como 4 é maior que 3, se 4 é negativo, então aqui vai ficar menos 1x, ou menos x, igual 42 menos 9 dá 33. 33 menos 4 dá 29. Então x é igual a 29. Menos x é igual a 29. Só que o x está negativo. O coeficiente de x é menos 1 e eu preciso do valor do x positivo. Então, quando eu tiver uma situação como essa, onde o valor do x isolado aqui, o coeficiente do x seja um número negativo, a gente multiplica a igualdade inteira por menos 1. Porque quando eu multiplico uma igualdade por menos 1, os valores, os números não serão alterados, mas será alterado apenas o sinal. Porque menos por menos é mais, então o x vai ficar positivo. E 29, que é positivo, multiplicado por menos 1 vai ficar menos 29. Portanto, o valor de x nessa equação é menos 29. Então assim, esta aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí passo a passo para a resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita. Na próxima aula nós estudaremos a resolução de problemas envolvendo equações do primeiro grau. Então, até a próxima aula.